Eu estava no estado de Washington, passando vários dias fazendo trilhas pelos parques nacionais. Já estava a cerca de 20 milhas da estrada mais próxima e, durante os primeiros 2 dias, não encontrei uma única pessoa. Era o início do outono, então o clima estava um pouco mais frio do que a maioria das pessoas suportaria, mas eu tinha todo o equipamento necessário. Na manhã seguinte, levantei-me, preparei um café rápido no meu fogareiro portátil e então segui para o próximo acampamento, que estava a 6 milhas de distância. Nas montanhas, essa é uma caminhada bastante longa. 4 horas após o início da caminhada, ouvi de repente passos à frente. Olhei para cima e vi um homem caminhando pelo trilho na direção oposta. Eu não estava realmente esperando ver ninguém, então sorri e acenei com a cabeça quando ele passou por mim. No entanto, notei algo muito estranho: ele não carregava mochila, garrafa de água, nada. Ele estava apenas usando uma camiseta de manga longa e umas calças de trilha velhas. Fiquei tão confuso que até me virei para dar uma segunda olhada nele. Quando fiz isso, ele também olhou para trás para mim. Para evitar uma situação estranha, apenas voltei a me concentrar na caminhada. Depois de ganhar um pouco de distância, meio que esqueci do ocorrido. Pensei em alguma ideia de que ele tinha um acampamento nas proximidades e estava apenas dando uma volta, mas eu sabia que não havia acampamentos estabelecidos por ali. De qualquer forma, não achei que valesse a pena pensar muito nisso. As horas seguintes foram difíceis, mas eventualmente cheguei ao meu acampamento. Era um lugar vazio, com apenas um pequeno espaço para minha barraca. Não era tão bom quanto eu esperava. A vista deveria ser muito melhor, mas, do acampamento, não havia realmente nenhuma vista, e estava coberta pelas árvores. O acampamento se sentia mais como se estivesse no meio de uma floresta do que no topo de uma montanha. Estava exausto e fui direto montar minha barraca e relaxar enquanto assistia ao pôr do sol. Enquanto estava lá sentado, ouvi um barulho de arrastar atrás de mim. Virei-me e fiquei completamente atônito ao ver o mesmo homem que tinha encontrado mais cedo. Ele ainda não tinha mochila ou qualquer coisa, mas o mais confuso era o porquê de ele estar naquele acampamento. Ele estava indo na direção oposta quando o vi pela última vez. Para chegar até ali agora, ele deve ter dado a volta logo após nos encontrarmos. Enquanto ele se aproximava do acampamento, não parecia estar fingindo que eu não estava lá ou que não me via. Ele foi para o outro lado da pequena área em que estávamos e sentou-se. Sem barraca, sem saco de dormir, apenas sentado no chão e olhando para a floresta. Ele estava a apenas uns 5 metros de mim, mas como ele estava de costas, pude observar melhor. O homem parecia ter uns 30 e poucos anos, com uma barba rala e cabelo castanho curto. Não pude deixar de me sentir realmente incomodado. Nada sobre isso parecia natural, e com o sol se pondo, eu me sentia ainda mais inseguro. Quem era esse cara e o que ele estava fazendo a 25 milhas da floresta, sem abrigo, comida ou água? 30 minutos se passaram e ele ainda não se movia. Decidi que não podia ficar ali. Eu não tinha para onde ir, mas achei que precisava encontrar algum lugar aleatório e garantir que ele não me seguisse. Comecei a desmontar minha barraca e arrumar minhas coisas, e foi só então que o homem olhou para mim. Assim que ele fez isso, nunca desviou o olhar, e toda vez que eu olhava para ele, ele estava me encarando. Quando terminei de guardar tudo na minha mochila, vi, pelo canto do olho, que o homem se levantou. Comecei a andar o mais rápido que pude, ouvindo seus passos próximos atrás de mim. Apertei meu pequeno faca com força nas mãos, sem saber o que iria acontecer. Depois de 1 minuto, olhei para trás algumas vezes, vendo-o ainda me seguindo, mas ficando mais distante. Então, arrisquei e saí do trilho para a floresta. Já estava escuro como breu, então esperei que ele não me visse e continuasse andando. Quando estava talvez a 6 metros na floresta, me escondi atrás de uma árvore e esperei. 30 segundos depois, seus passos vieram pelo trilho, mas, assim que ele estava prestes a passar, ele parou. Observei sua silhueta no escuro, olhando ao redor como se soubesse que eu não estava mais no trilho.
Então ele começou a gritar, tentando parecer amigável, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Depois de 2 minutos, ele parou de gritar, mas, em vez de voltar para o acampamento, ele caminhou direto para a floresta do outro lado do trilho. Sua silhueta desapareceu na escuridão, e a floresta ficou em silêncio. Esperei lá por mais de 1 hora antes de finalmente me levantar e voltar. Forcei meu corpo a seguir em frente e pulei o próximo acampamento, apenas para ficar seguro. Quando voltei para a cidade, fiz um relatório na delegacia local. No entanto, nunca houve um acompanhamento. Não sei se aquele homem estava vivendo lá, tentando roubar ou sequestrar pessoas, ou talvez até os dois, mas tenho sorte de ter conseguido sair quando saí. Isso aconteceu há pouco mais de 2 anos. Meu nome é Jake. Antes disso, eu não tinha nenhuma experiência com acampamentos. Eu realmente queria começar, e a única maneira de fazer isso era sair e tentar. Então, essa foi minha primeira viagem de acampamento. Escolhi um acampamento a 2 horas da minha cidade. Parecia um lugar que não seria muito lotado, mas também não estaria completamente sozinho, o que eu achei ideal para a minha primeira vez. Dirigi até lá e cheguei na entrada da trilha por volta do meio-dia. Em seguida, caminhei por mais algumas horas antes de chegar ao acampamento. Havia alguns bancos de estilo parque e algumas churrasqueiras montadas no chão ao redor do local. Algumas trilhas curtas se ramificavam e levavam a pequenos acampamentos onde outras pessoas haviam montado suas tendas. Segui por uma dessas trilhas e coloquei minhas coisas no chão. Passei a próxima hora montando minha tenda corretamente e garantindo que tudo estava funcionando bem. Naquele momento, algumas pessoas estavam na área central usando as churrasqueiras e conversando. Não sou uma pessoa muito sociável, então não me senti confortável em me inserir no grupo, mas meia hora depois, um cara apareceu no meu acampamento e me convidou para me juntar a eles. Foi um gesto simpático e ele parecia legal, então aceitei. Segui com ele e conheci alguns dos outros que estavam acampando lá. Todos eram legais, então passei mais 1 hora com eles. Depois disso, algumas pessoas se dispersaram, eu me despedi de todos e voltei para minha tenda. Era provavelmente por volta das 19 horas, então ainda restava 1 hora de luz quando TJ, o cara de antes, voltou ao meu acampamento. Para referência, ele tinha mais ou menos a minha idade, uns 20 e poucos anos. Quando ele chegou, perguntou se eu já tinha estado naquela área antes. Eu disse que não e ele perguntou se eu sabia sobre o lago nas proximidades. Novamente, eu disse que não e ele imediatamente começou a falar sobre um lago escondido incrível que ninguém conhecia e como era um lugar super legal, e que ele iria lá se eu quisesse acompanhá-lo. Novamente, parecia um gesto amigável e, honestamente, eu estava bastante intrigado. Joguei minhas coisas de volta na tenda e deixei tudo lá. Então, segui com ele. Ele disse que era uma caminhada de uns 10 minutos pela floresta, então definitivamente teríamos tempo suficiente antes do pôr do sol. Do acampamento, seguimos por um caminho muito estreito entre as árvores. Não era uma trilha definida, mas parecia ter sido usada algumas vezes antes. No entanto, após 10 minutos, não havia lago à vista. TJ também ficou estranhamente quieto, o antes, ele era muito falante e carismático, mas agora estava dando respostas curtas. Ele também continuava olhando para o pôr do sol, e embora ele pudesse estar apenas tentando garantir que tivéssemos tempo, algo em mim sentia que ele estava fazendo o oposto, como se estivesse esperando o sol se pôr. Após 20 minutos de caminhada, comecei a me distanciar dele. Eu não estava tão certo sobre o que estava acontecendo, mas podia sentir a adrenalina tomando conta, então imagino que meu corpo sabia que o sol estava apenas iluminando linhas finas através das árvores e a floresta estava de repente muito silenciosa. Quando pensei que tinha uma chance, virei e tentei correr de volta silenciosamente pelo caminho que viemos, mas ele percebeu imediatamente. Ele me chamou uma vez de forma amigável,
como se ainda fosse meu amigo, mas logo mudou para gritos frustrados enquanto eu ouvia correndo atrás de mim. Houve provavelmente um minuto inteiro de gritos e perseguições pela floresta antes que eu começasse a ouvir seus passos diminuindo. Então ouvi um estrondo metálico bem atrás de mim. Olhei para trás por um segundo e vi o que parecia uma faca ricocheteando em uma árvore a alguns pés de mim. Acho que era o último esforço dele para me parar. Depois disso, eu o perdi de vista. Voltei para os outros e tentei contar o que havia acontecido. Um deles chamou a polícia para mim. TJ, ou quem quer que fosse, nunca voltou. Na verdade, todos disseram que ele já estava no acampamento quando chegaram e, após uma breve procura, ele nem sequer tinha uma tenda por lá. Ele provavelmente me escolheu como alvo porque eu estava sozinho e ele sabia que eu não tinha muita experiência com caminhadas ou acampamentos. Felizmente, eu não precisei descobrir o que ele tinha planejado para aquela noite, porque se eu tivesse, provavelmente não estaria aqui. Eu estava passando algumas semanas em Montana no ano passado. Eu tinha um trailer montado na caçamba da minha caminhonete, então costumava estacionar em campings ou onde houvesse terras públicas. Era um dos meus últimos dias, então eu precisava começar a voltar na direção de onde vim. Infelizmente, tive um problema com meu caminhão naquele dia e levei a maior parte do dia para consertá-lo. Quando o sol começou a se pôr, eu mal tinha feito progresso na minha viagem. Peguei um café em um posto de gasolina e decidi dirigir por mais 2 horas e depois encontrar um lugar para acampar durante a noite. Durante o trajeto, a estrada ficou mais tranquila e praticamente eu tinha a estrada só para mim. Usei um aplicativo para encontrar o lugar mais próximo onde eu poderia acampar e encontrei um local que era logo ao lado da estrada, em terras públicas. Quando cheguei à entrada, era um caminho de terra fino que ia cerca de 1/4 de milha na mata. No final, havia um pequeno círculo de grama cercado por árvores e nada mais. Estava vazio de outros campistas. Estacionei no final do círculo, de frente para a saída, e então fui para o trailer e entrei. Eu acho que já era por volta de 11 ou 12 da noite e eu estava prestes a adormecer. Assim que me deitei, apenas 1 minuto depois, um feixe de luz brilhou pelas bordas da tela de privacidade das minhas janelas. Sentei-me e levantei o canto da tela só o suficiente para ver para fora. Os faróis de outro veículo estavam descendo pelo caminho. À medida que se aproximavam e chegavam ao final do caminho, diminuíram a velocidade até parar. Parecia que eles me viram e talvez não quisessem acampar no mesmo local, mas em vez de dar a volta, simplesmente permaneceram ali no final do caminho. Eu consegui ver que era um caminhão, bastante velho, com ferrugem em todo o para-choque dianteiro, mas os faróis estavam tão brilhantes que não consegui ver mais nada, já que eles ainda estavam no caminho, bloqueando toda a saída. Algo estava errado, era apenas um pressentimento, mas depois de alguns minutos ali parados, eu sabia que não conseguiria dormir ali. Eu dobrei a minha cama e me levantei. Antes que eu pudesse sair do trailer e entrar no caminhão, uma das portas dele se abriu. Olhei de volta pela janela, eles tinham apagado os faróis e 2 homens estavam lá fora no escuro. Eles começaram a caminhar em direção ao meu trailer e eu só conseguia ver o contorno de algo em suas mãos. Eu fechei a janela novamente e escutei os passos deles se aproximando. Eles estavam tentando ser discretos, caminhando cuidadosamente ao redor do meu caminhão até que ambos de repente pararam. Era como se eles tivessem percebido de alguma forma que eu estava acordado. Ei, você pode nos ajudar? Precisamos apenas de algumas direções, pode abrir a porta? Eu estava aterrorizado agora e, pela voz deles, eu acho que estavam bêbados ou algo assim, então eu não tinha ideia do que eles eram capazes de fazer. Eu dei uma espiada pela janela e pude ver um deles bem próximo ao meu caminhão, segurando um tipo de barra de ferro ou algo semelhante, o que confirmou suas intenções ruins. Mas eu ainda não tinha como sair sem sair do trailer e entrar no caminhão. Um deles caminhou até a porta, raspando algo contra ela e pressionando para abri-la, claramente tentando arrombá-la.
Eu não sei por que ainda estava tentando ficar em silêncio, como se eles não soubessem que eu estava dentro, mas eu coloquei as pernas contra a porta tentando segurá-la. Então, do nada, houve um disparo de arma de fogo, não dos homens, mas de mais longe, nas árvores ao redor da área. Ambos os homens pararam por um momento e então correram de volta para o caminhão. Em 30 segundos, eles haviam ido embora. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido, mas sabia que se eu fosse sair, agora era a melhor chance. Eu fugi do trailer e corri direto para o caminhão. Olhei rapidamente ao redor enquanto ligava o caminhão, mas não vi ninguém nas árvores que tivesse disparado a arma. Dirigi pelo caminho e entrei na estrada principal, parando 1 hora depois em um posto de gasolina relativamente movimentado. O que realmente aconteceu ali é um mistério. Honestamente, eu acho que, por algum milagre, um caçador ou alguém acampando nas proximidades tinha visto o que estava acontecendo e disparou um tiro de advertência para me salvar. Considerando o quão remoto eu estava, porém, é tão improvável que eu não posso afirmar com certeza, mas é a única coisa que eu consigo pensar. Se não fosse por isso, meu caminhão e trailer provavelmente estariam listados anonimamente no Craigslist agora e eu provavelmente nunca teria sido visto novamente. Eu costumo ir acampar com meu pai todo verão. Ele faz isso a vida inteira, e recentemente eu também comecei a me interessar. Tenho 16 anos, e no ano passado, meu pai e eu fomos para nossa viagem de acampamento sazonal. Encontramos o local online enquanto procurávamos uma nova área para tentar no verão. Não havia fotos da área, mas o mapa era fácil de seguir e a descrição da trilha dizia que era fácil e pouco frequentada. Saímos na sexta-feira de manhã, estacionamos ao lado da estrada e começamos a trilha. Depois do primeiro quarto de milha, ficou claro que a descrição não era muito precisa. Era bastante íngreme em algumas partes, e grande parte da trilha estava enlameada ou coberta de vegetação, o que tornou o percurso realmente difícil. No entanto, já que estávamos lá, continuamos, e eventualmente, chegamos ao acampamento. O local não era diferente das florestas que tínhamos caminhado por 2 horas. Havia árvores por todos os lados e apenas uma área de grama crescida para montarmos nossas coisas. Não havia vistas legais nem nada. Montamos nossas barracas e fizemos o almoço. Meu pai é um pouco falador, então o resto do dia foi apenas conversando. Quando o sol começou a se pôr, caminhamos pelas árvores perto do acampamento para coletar alguns galhos secos para fazer uma fogueira. No meio da conversa, fomos interrompidos por uma voz alta atrás de nós. Paramos de falar e olhamos ao redor. A floresta ficou silenciosa novamente e não vimos ninguém ali. Parecia não estar muito longe, talvez a 1 milha de distância. Nem eu nem meu pai dissemos nada por 30 segundos, apenas encarando as árvores e tentando detectar qualquer movimento. Então a voz veio novamente, um grito de um homem. Isso me deu calafrios. Havia dor e crueldade no grito, como se ele estivesse em perigo. Olhei para meu pai, que parecia muito dividido e preocupado. Ele me virou e me levou de volta ao acampamento, começando a fazer a fogueira rapidamente. Os gritos continuaram e, eventualmente, perguntei ao meu pai se deveríamos ajudar. Eu podia perceber que ele estava considerando todas as opções. Ele me disse para ficar perto da fogueira e esperar, com um olhar sério no rosto. Disse que ia correr um pouco em direção ao som e ver o que pudesse ver, e que se eu visse alguém, não deixasse se aproximar de mim. Concordei e o observei correr em direção à voz do homem. Depois de 1 minuto, ele desapareceu de vista. Honestamente, não sabia o que teria feito se estivesse no lugar do meu pai. Deixar alguém em necessidade de ajuda seria horrível, mas estávamos no meio da floresta, então, se algo acontecesse, e bem, eu não sei. Depois de 10 minutos, comecei a ficar um pouco preocupado. O sol parecia estar se pondo rapidamente e ainda não havia sinal do meu pai. Então, de repente, o grito parou.
A floresta ficou completamente silenciosa novamente. Perguntei-me se meu pai havia encontrado o homem e estava ajudando-o ou se algo mais havia acontecido. Ainda assim, depois de mais 10 minutos, meu pai não estava à vista. Com a escuridão começando a cobrir a floresta, fiquei cada vez mais nervoso. Levantei-me e caminhei um pouco para longe do acampamento e em direção ao lugar onde meu pai havia ido. Ainda não havia sinais dele, então continuei caminhando um pouco mais até que, finalmente, ouvi passos à frente. Ainda não conseguia ver nada, mas, à medida que o som dos passos ficava cada vez mais perto, uma sensação estranha e quase perturbadora tomou conta de mim. Então, justo antes de eu achá-los em meu campo de visão, uma voz à minha esquerda chamou meu nome. Era meu pai correndo em minha direção, gritando para eu voltar. Havia urgência e preocupação em sua voz, então eu apressei-me de volta ao acampamento, e meu pai me seguiu. Ele rapidamente colocou o essencial em sua mochila. O olhar no rosto dele é algo que eu ainda lembro vividamente. Era puro medo e angústia. Deixamos as barracas para trás e corremos até o primeiro milha. Em seguida, caminhamos rapidamente até o nosso carro. Na viagem de volta para casa, perguntei ao meu pai o que ele tinha visto lá, quem era o homem e por que ele estava gritando. Meu pai não disse nada. Até hoje, ele nunca fala sobre o que viu. Sempre que eu menciono aquele dia, sua postura muda completamente e seu rosto fica vazio. Então, eu parei de perguntar. Tudo o que consigo pensar agora são aqueles passos que ouvi se aproximando e o que teria acontecido se meu pai não tivesse chegado a tempo. Eu estava com 2 amigos da faculdade em uma viagem de acampamento de fim de semana nas proximidades. Vou usar nomes diferentes para preservar a privacidade deles, ou vou chamá-los de Ryan e Jamie. Ryan e eu não temos muita experiência com atividades ao ar livre, então foi Jamie quem nos guiou em tudo. Ele nos levou para um pequeno local à beira do rio. Era alguns quilômetros através da floresta, mas havia um grande campo na borda do rio onde iríamos montar o acampamento. Quando chegamos lá, não havia mais ninguém por perto. Montamos tudo bem no meio do campo, entre a floresta e o rio, e então tiramos as cervejas e nos sentamos ao redor da fogueira. Um pouco depois de chegarmos, eu percebi algumas pessoas na linha das árvores. Pareciam caçadores, com roupas sujas e mochilas, como se estivessem se misturando com a floresta, mas eu não vi nenhum rifle. Eles estavam bem longe, então talvez eu não conseguisse vê-los claramente. Apontei-os para meus amigos, mas Jamie ficou com uma expressão confusa. Ele disse que a caça nessas florestas era ilegal e que nem era temporada de caça. Ele parecia realmente preocupado que eles estivessem ali. Ryan brincou dizendo que ele estava exagerando e voltamos para nossas conversas aleatórias. Algumas horas depois, concordamos em ir dormir. O sol já tinha se posto há um tempo e a caminhada realmente nos cansou. Todos fomos para nossas tendas, mas, como não estava acostumado, achei muito difícil adormecer. Algo sobre estar ao ar livre em uma pequena tenda e deitado em um colchão inflável fino me fazia sentir desconfortável. Eu devia estar deitado por umas 2 horas, e naquele ponto, eu só esperava conseguir dormir algumas horas. Mas então algo me deixou instantaneamente completamente acordado, passos se aproximando das nossas tendas. A princípio, pensei que devia ser Ryan ou Jamie voltando do banheiro, mas eu teria ouvido o som deles dissipando a tenda e saindo. Apenas alguns segundos depois, percebi que eram mais do que apenas um par de passos, eram 2 ou 3, talvez até mais, todos andando em linha. Olhei para a parede fina da minha tenda, pensando que deveria ser capaz de ver as luzes deles se aproximando, mas não havia luzes nenhuma. Certamente, quem quer que estivesse lá fora deveria ter visto nossas tendas montadas no meio de um campo aberto, e ninguém em seu juízo perfeito passaria por nós assim. Não sabia o que fazer, então apenas fingia que estava dormindo, ouvindo-os se aproximar. O grupo de pessoas passou a poucos metros de nós, andando bem ao lado das nossas tendas.
Assim que se distanciaram o suficiente, eu dissipei a minha tenda com cuidado e olhei para fora. Na mesma hora, Ryan dissipou a sua tenda também. Nós nos olhamos com expressões alarmadas e então olhamos para o grupo. Eles estavam mal visíveis, mas definitivamente ainda caminhando para longe. Saí da minha tenda e acordei Jamie. Ambos explicamos o que aconteceu e, surpreendentemente, ele parecia ainda mais horrorizado do que nós, provavelmente porque já tinha acampado muitas vezes e sabia o quão estranho isso era. Começamos a arrumar nossas coisas, sentindo uma inquietação demais para passar o resto da noite lá. Enquanto estávamos arrumando, Jamie de repente nos disse com uma voz trêmula para apressarmos. Olhamos para ele e então seguimos seu olhar na linha das árvores. O grupo, que agora parecia ter 5 ou 6 pessoas, estava parado e nos observando. Meu coração estava acelerado e eu enfiei tudo na minha mochila, e nós todos corremos para a trilha. Mantivemos nossas luzes apagadas para não sermos vistos, então, no resto do caminho, mal conseguimos ver qualquer coisa. Felizmente, conseguimos voltar, mas o que aquele grupo estava fazendo lá é desconhecido. Com base em tudo, eu não acho que nosso encontro com eles foi um acidente. Eu estava acampando em uma parte familiar da floresta perto da minha cidade. Minha cidade é pequena e, honestamente, não tem muito o que fazer, então acampar é a única coisa que eu realmente gosto de fazer. Não sou fã de trilhas, prefiro os aspectos mais relaxantes do camping, como sentar ao redor da fogueira e não ter responsabilidades. A trilha por onde passei era um caminho que eu já conhecia bem. Era uma caminhada de cerca de 30 minutos a partir da área de estacionamento, e o acampamento ficava bem ao lado de um lago. Com a pequena cidade perto da floresta, só havia um número limitado de pessoas que poderiam estar acampando ao mesmo tempo e lugar que eu. Mas, desta vez, quando cheguei, um homem já havia montado uma barraca. Eu podia vê-lo perto do lago, caminhando na areia. Ele parecia estar na casa dos 40 anos, usava um calção de banho genérico e uma camiseta branca manchada. Eu andei um pouco mais longe de onde estava a barraca dele e montei a minha. Depois, coletei algumas pedras grandes nas proximidades e as coloquei em um círculo, preparando a fogueira que faria mais tarde. Enquanto fazia isso, percebi que o homem estava me observando, não apenas com um olhar rápido, mas com o corpo completamente voltado para mim e me observando fixamente. Tentei ignorar, mas sempre que olhava de volta, ele estava no mesmo lugar, me encarando. Isso ficou realmente assustador, então acenei para ele, para ver se ele talvez quisesse cumprimentar ou algo assim, mas depois que acenei, ele se virou e continuou caminhando ao longo do lago. Não gostei disso, e me deixou desconfortável com aquele homem, então tentei ficar de olho nele. Nada mais aconteceu por um tempo, mas depois de 20 minutos, ele se afastou do lago e entrou na floresta atrás da sua barraca. Pensei que talvez houvesse uma trilha ali ou que ele estivesse apenas dando uma volta, mas, de qualquer forma, fiquei aliviado por ele ter saído por um tempo. Coloquei minha cadeira perto do lago e relaxei. Fiquei lá por 1 hora ou mais antes de pegar minha cadeira e levá-la de volta para minha barraca. O sol estava se pondo, então acendi a fogueira. Enquanto estava sentado e olhava ao redor da floresta, avistei algo à distância. Havia uma forma ao lado de uma das árvores. Forcei a visão para tentar enxergar melhor e só pude distinguir o que parecia ser uma camiseta branca. Era aquele homem novamente, e ele estava parado atrás do meu acampamento, me observando de longe. Isso estava ficando realmente assustador. Há quanto tempo ele estava me observando? Mudei minha cadeira para o outro lado da fogueira, de forma que eu ficasse de frente para ele, apenas para não perder de vista. Ele ficou lá por uns 30 ou 40 minutos, me observando de longe, antes de começar a escurecer. As sombras por toda parte começaram a tornar difícil vê-lo, e depois de um tempo, eu não conseguia mais distinguir sua forma. Eu só podia olhar na direção geral onde ele estava. Mesmo assim,
Com a fogueira iluminando meu campo de visão, eu sabia que ele ainda podia me ver. Sabendo que ele ainda estava lá, me observando, e sem poder ver nada, comecei a ficar realmente ansioso. Eu me perguntei o que aquele homem estava fazendo. Ele tinha uma barraca aqui, como se estivesse acampando, mas nas horas que estive aqui, nunca o vi se aproximar dela. Com tudo isso na minha cabeça, pensei em desmontar e ir embora, mas nesse ponto estava preocupado que ele me seguisse, então continuei lá, cuidando da fogueira para garantir que não se apagasse e esperei. Horas longas e cansativas se passaram e eu não vi mais nada. Ele nunca voltou para sua barraca ou se aproximou o suficiente para eu vê-lo. Quando o sol começou a nascer, olhei ao redor e não vi sinais dele. Juntei meu equipamento e fui correndo de volta para o meu carro. É difícil saber quais eram as intenções daquele homem. Se eu não tivesse ficado acordado e cauteloso desde o início, quem sabe onde eu estaria agora?